Vamos lá, querido aluno, querida aluna de todo o Brasil. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Em especial, hoje nós vamos falar do artigo 51 ao 67. Lembrando que nas nossas aulas, pessoal, a gente não fala estritamente sobre essa sequência dos artigos do CTB, tá? Todas as vezes que fizermos uma menção, ou na própria lei fizer uma menção a um outro artigo que está à frente, ou que já passou, né, mas que tem na relação com o que a gente está fazendo ali, a gente pega, cria um recorte e coloca e comenta com você aqui. Bem como resoluções do CONTRAN, por exemplo, todas as vezes que um artigo que a gente tiver na tela tratando sobre ele é, for citado e tiver alguma relação com um outro conteúdo, numa outra resolução, numa outra lei, ou em algum outro ponto do CTB, a gente vai lá buscar, apresenta para você e depois retorna para a nossa sequência, tá? Só para você não se perder no que a gente está fazendo, ok? Do nada eu estou no artigo 55, aí pego 90 em alguma coisa, ou 100 em alguma coisa, ou volto para um artigo primeiro, aí que você fica, caramba, o que aconteceu? Então a gente vai ficar fazendo essas viagens para frente e para trás no próprio CTB, mas também em outras resoluções, ok? Quando tiver um tema que tenha relação com o que a gente está explicando naquele momento, tá bom? Vamos lá? Artigo 51, pegar minha canetinha aqui. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade de circulação sobre a via. Isso aí a gente falou para você no final da nossa aula passada, tá? Porque apesar de um condomínio e das áreas ali, as vias dentro do condomínio pertencerem ao condomínio, ou seja, serem particulares, ainda assim o CTB cabe ali, ainda assim esse projeto aí terá que ser enviado para o órgão relacionado à questão de trânsito para ser aprovado, ok? Apesar de ser privado, pressupõe-se que o CTB age ali, tá bom? A única coisa que o poder público não vai arcar é com os custos para essa sinalização e para a manutenção dessa via, ok? Fora isso, as regras de trânsito são as mesmas para as áreas que não são internas do condomínio, tá bom? Atenção! Condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo são consideradas vias terrestres, conforme prescreve o artigo 2º, parágrafo único do CTB, tá bom? Lá no artigo 2º, parágrafo único, ele caracteriza, ele conceitua, tá? Vias terrestres, tá bom? E, obviamente, submetem-se ao CTB, ok? Artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista. Gente, veículo de tração animal, imagina uma carrocinha, né, que tem ali um boi que puxa a carrocinha, que tem ali um burro que puxa aquela carrocinha, aquele veículo, tá bom? Esse é o veículo de tração animal. Serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, o famoso meio-fio, ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo os condutores obedecer no que couber as normas de circulação previstas neste Código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte: 1. Para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaço suficiente para não obstruir o trânsito. 2. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto à borda da pista. Isso aqui se aplica em qual situação, pessoal? Imagina aí uma via que adentra uma área rural e ali os pastores estão movimentando os seus rebanhos, os boiadeiros estão movimentando os seus rebanhos ali, tá bom? Quando utilizarem as vias ou quando forem ultrapassar as vias, cortar, cruzar com as vias, deverão seguir as regras do CTB, em especial ao que diz aqui o artigo 53, tá bom? Artigo 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias 1. Utilizando capacete de segurança,
com viseira e óculos protetores, aqueles definidos na nossa aula passada, tá? Lembrando que óculos de sol, óculos de grau ou aqueles óculos de EPI não são considerados óculos protetores neste sentido aqui de condução. 2. Segurando o guidão com as duas mãos, ou seja, motociclista guiando a sua moto, ou motoneta, ou ciclomotor, com apenas uma mão, é passível de sanção de trânsito, tá? Imagina nos dias atuais em que os motoqueiros e motonetas e ciclomotores utilizam muito o celular, tá bom? Não é raro você observar um motociclista guiando a moto com uma mão e na outra olhando o celular. Perigosíssimo, tá? Lembrando que a questão da segurança no trânsito é um dos objetivos ali, é um dos princípios fundamentais do CTB, tá bom? Tudo que a lei fala em algum momento vai resguardar, vai resvalar nessa questão da educação para um trânsito seguro, ok? 54.3. Usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN, artigo 55, os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados: 1. Utilizando capacete de segurança. 2. Em carro lateral acoplado aos veículos ou em assentos suplementares atrás do condutor. E 3. Usando vestuário de proteção, de acordo com as especificações do CONTRAN. Ok? 55. Os passageiros de motocicleta, motoneta e ciclomotores só poderão ser transportados. E aqui a gente acabou que repetiu para você, tá? Capacete, no carrinho lateral e com vestuário de proteção adequado de acordo com o CONTRAN, tá? E aqui a gente destacou para você alguns tipos de capacete, ok? Que são, prestem atenção, capacetes proibidos, tá? Segundo a resolução 453 de 13 do CONTRAN. Coquinho é proibido, ciclístico é proibido e capacete de EPI é proibido. Para que eles são proibidos? Para a condução de motocicletas, motonetas e ciclomotores, tá? Não são permitidos. Artigo 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita, ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre calçadas das vias urbanas. Parágrafo único aqui. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais, de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado pela via, com preferência sobre os veículos automotores. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade de circulação sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Artigo 60. As vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, classificam-se em classificação das vias abertas à circulação. 1. Vias urbanas, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora, via local. 2. Vias rurais, rodovias rurais e estradas rurais. Artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e condições de trânsito. Parágrafo 1º. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 1. Nas vias urbanas. Letra A. 80 km por hora nas vias de trânsito rápido. B. 60 km por hora nas vias arteriais. C. 40 km por hora nas vias coletoras.
E D, 30 km por hora nas vias locais. 2. Nas vias rurais. Letra A, nas rodovias de pista dupla. 1. 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 2. 90 km por hora para os demais veículos. Letra B. Nas rodovias de pista simples. 1. 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas. 2. 90 km por hora para os demais veículos. C. Nas estradas, 60 km por hora. Parágrafo 2º. O órgão ou entidade de trânsito rodoviário com circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquela estabelecida no parágrafo anterior. Artigo 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as condições operacionais e de trânsito da via. Atenção! As infrações relativas ao excesso de velocidade e à velocidade mínima estão previstas no artigo 218 e 209 do CTB. A fiscalização de velocidade nas vias públicas está regulamentada na Resolução 396/2011 do CONTRAN, que dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, reboques e semi-reboques, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. E aqui a gente fala do 218. Foi aquilo que eu falei para você no começo da aula, tá? Nós estamos aqui, pessoal, no artigo 61, ok? Mas, em algum momento, nós fizemos referência ao artigo 218 e 219, que fala sobre infração relativa a excesso de velocidade. Por quê? Porque aqui a gente está falando dos limites de velocidade, tá? E só para não perder a sua atenção sobre velocidade máxima, ok? A gente traz o 18 e o 218, 216 para falar sobre as infrações que infringem a máxima e a mínima aí, tá bom? O excesso de velocidade e a velocidade mínima. Vamos lá. Artigo 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. 1. Quando a velocidade for superior ao máximo, à máxima, em até 20%. Infração média, penalidade, multa, ok? Ou seja, se a velocidade digamos, se a velocidade máxima for, por exemplo, 100 km por hora, tá? E for atestado que o condutor estava numa velocidade superior em até 20%, ou seja, até 120, tá? Quilômetros por hora, ok? Ou melhor, acima disso, tá bom? Ele vai sofrer uma infração média e vai tomar uma penalidade de multa, tá? Quando a velocidade for superior à máxima, em até 20%. Ou seja, se é 100 km por hora, e ele é pego ali com 120, acima disso, ok? Daí para cima, ele vai tomar essa multa aqui, tá? Vai cometer uma infração média e vai tomar uma multa, tá bom? Ok? 2. Quando a velocidade for superior. Velocidade for superior por quê, pessoal? Porque está dizendo aqui, ó, medida por instrumento, equipamento hábil, tá? Se o exemplo de 100 por hora até 100, ele não toma infração nenhuma. Está dentro dos 100, ok? Ultrapassou os 100, já está ferindo a regra. Se esse além for em até 20%, ok? Média e multa. Quando for superior a esses 20%, tá? Infração grave e multa. Quando a velocidade for superior à máxima, em mais de 50%, infração gravíssima, ok? Multa de 3 vezes, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do veículo, tá? Então vamos lá, presta atenção. A velocidade máxima para aquela via é 100 km por hora, ok? Tá bom? Beleza. Até 100 não sofre infração alguma, tá? 120 até 120 km por hora, infração média, penalidade, multa, ok? Acima disso, até 50%, ou seja, até 150 km por hora, infração grave, penalidade, multa, ok?
acima desse 150, por exemplo, foi pego ali por um instrumento, um radar, a 160 km por hora numa via em que permitia até 100. E aí, multa de 3 vezes o valor, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento e da habilitação. Tá bom? Artigo 219. Transitar com um veículo em velocidade inferior, tá? Presta atenção. Ali a gente está falando acima, aqui a gente está falando abaixo, tá? Inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorologia não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Infração média, penalidade multa. Dirigir acima do permitido gera infração e gera penalidade, tá? Mas também inferior, muito lento, atrapalhando o trânsito em condições normais, ou seja, não há um congestionamento, não há uma tempestade ou alguma outra situação climática que justifique aquela velocidade muito diminuída, ok? Se não houver essa justificativa, também sofre uma infração e toma uma penalidade, tá bom? Voltamos, 64. Crianças com idade inferior, menor de 10 anos, tá? Menor de 10 anos, devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN, ok? Transporte de criança aí. 65. É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo as situações regulamentadas pelo CONTRAN. Ou seja, todo mundo no veículo precisa estar com um cinto de segurança, ok? Tá bom? Atenção! As normas relativas ao transporte de crianças estão estabelecidas na Resolução 277 de 2008 do CONTRAN, que dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos e a utilização do dispositivo de retenção para o transporte de crianças em veículos. As infrações relativas ao descumprimento do previsto na referida resolução estão descritos no artigo 67 e 68 do CTB. As normas relativas à habilitação de condutores estão previstas na Resolução 68 do CONTRAN e suas alterações. Esse é um tema muito exigido em provas de concurso e vem sofrendo diversas alterações nos últimos anos, portanto, o aluno deve ficar atento aos temas abordados a seguir, ok? Aqui a gente está falando agora de habilitação, tá bom? Não perde o ponto. Aqui a gente está falando do transporte de crianças e aqui a gente falou de habilitação, tá? Requisitos mínimos: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir carteira de identidade equivalente, possuir CPF, exames necessários, exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, exame escrito de legislação de trânsito, exame de direção veicular da via pública. Para que que serve isso aqui, pessoal? Para a habilitação, ok? São os requisitos. Artigo 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, ou seja, A, B, C, D e E, obedecida a seguinte gradação, tá? Gradação. Categoria A: condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Categoria B: condutor de veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 quilos e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista. Categoria C: condutor do veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda 3.500 quilogramas, tá? Categoria C. 4. Categoria D. O condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído o do motorista, o lugar do motorista. 5. Categoria E. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares. Parágrafo 1º. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado, no mínimo, há 1 ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações
médias durante os últimos 12 meses. Cuidado com esses prazos, tá? Leia, releia, decore isso aí. Parágrafo 2º. São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, os motorhomes, definida nos termos do anexo 1 deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg, ou cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluída do motorista. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto do inciso 5 ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total. E aqui eu trouxe para você um quadrinho para a gente graficamente relembrar as categorias, tá? Categoria A, motos, triciclos, motonetas, tá? Categoria B, os carros de passeio. Categoria C, veículos de carga acima de 3,5 toneladas. Categoria D, veículos com mais de 8 passageiros. Categoria E, veículos com unidade acoplada acima de 6 toneladas. Ok? Tá bom? Artigo 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Parágrafo único. Trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por um condutor habilitado na categoria B de bola, tá? 145. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, estar habilitado, letra A, no mínimo há 2 anos na categoria B, ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. E, no mínimo, há 1 ano na categoria C, quando pretender se habilitar-se na categoria E. Ok? Por isso que lá ele te fala que é progressivo, tá bom? Ok? 3. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante o período de 12 meses. 4. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo único. Participação em curso especializado previsto no inciso 4 independe da observância no disposto do inciso 3. Ok? 145A. Além do disposto no 145, para conduzir ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento especializado e reciclagem em cursos específicos de condução de ambulância, tá? A cada 5 anos, nos termos das normas do CONTRAN. 148A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da CNH. Parágrafo 1º. O exame de que trata esse artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometam a capacidade de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 2º. Os condutores das categorias C, D e E, com CNH com validade de 5 anos, deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º, no prazo de 2 anos e 6 meses a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 3º. Os condutores das categorias C, D e E, com CNH com validade de 3 anos, deverão fazer o exame previsto no parágrafo 1º, no prazo de 1 ano e 6 meses a contar da realização do disposto no caput. Parágrafo 4º. É garantido o direito à contraprova e de recurso administrativo no caso de resultado positivo para o exame que trata o caput nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 5º. A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias. Artigo 150. Ao renovar os exames
previsto no artigo anterior, o condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros socorros deverá a eles ser submetido, conforme a normatização do CONTRAN. Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do CONTRAN. Artigo 151. No caso de reprovação no exame escrito sobre legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só pode repetir o exame depois de decorridos 15 dias da divulgação do resultado. Artigo 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Parágrafo 1º. Na comissão de exame de direito veicular, de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Parágrafo 2º. Os militares das Forças Armadas, os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos estados do DF, que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações, serão dispensados para concessão do documento de habilitação dos exames aos quais se houver submetido com aprovação naquele curso, desde que nele sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. O militar, o policial ou bombeiro militar interessado na dispensa de que trata o parágrafo 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual constará um número de registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópias das atas dos exames prestados. Artigo 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em um modelo único e de acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território nacional. Parágrafo 1º. É obrigatório o porte da permissão de dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver à direção do veículo. Tem que andar com a CNH enquanto você está dirigindo. A grande discussão é se a CNH digital é válida. Eu acredito que seja, tá? Não possa ser recusada. Porque se existe uma CNH digital, ela tem que ter a possibilidade de ser aceita bem como a CNH física, ok? Parágrafo 10º. A validade da CNH está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Artigo 48, parágrafo 2º. Ao candidato aprovado será conferida a permissão para dirigir com validade de 1 ano, ou seja, depois de 1 ano, depois que for aprovado no exame, você ganhar a permissão para dirigir, ainda não é a CNH definitiva. Essa permissão vale por 1 ano. Parágrafo 3º. A CNH será fornecida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja, reincidente média. Atenção. As normas relativas à habilitação de condutores estão previstas na Resolução 168/2004 do CONTRAN, que estabelece normas e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os cursos de formação especializados de reciclagem e da outras providências. Ainda, as infrações específicas a motocicletas e motonetas e aos ciclomotores estão previstas no artigo 244 e 250, linha 1, inciso 1, a linha D do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 139-A. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, ou seja, motofrete, muito comum hoje em dia, tá? Somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do DF, exigindo-se para tanto: 1. Registro como veículo de categoria de aluguel. 2. Instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. 3. Instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 4. Inspeção semestral para verificação de equipamentos obrigatórios de segurança. Parágrafo 1º.
A instalação ou a incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 2º. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de sidecar, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Artigo 139b. Disposto neste capítulo não exclui a competência municipal ou estadual de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de motofrete no âmbito de suas circunscrições. Comentário. As infrações específicas relativas ao motofrete estão previstas no artigo 244, inciso 8 e 9 do CTB, conforme descrição abaixo. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. 8. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. 9. Efetuar transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas, considerado infração grave, penalidade de multa e medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. Voltamos para o 58, ok? Fica ligado aí. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre veículos automotores. Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Ok? Isso quer dizer o quê? Imagina uma rua que é mão única, tá? Que é mão única. E no cantinho dela, ali no acostamento, criaram uma ciclofaixa, ok? Necessariamente, essa ciclofaixa não precisa seguir somente o sentido daquela via. Ela pode permitir a circulação contrária também, dentro da ciclofaixa, tá? Então, em muitos lugares, as ciclofaixas são de mão dupla, dentro do espaço da ciclofaixa, que está dentro de uma via que é sentido único, tá bom? Isso é permitido sim. 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Isso é um pouco complicado, tá? Mas se organizar dá certo, porque passeio a gente vê que comumente o passeio são as calçadas, onde os pedestres circulam, tá? Em uma reportagem recente, em um jornal televisivo, mostrou um problema grande nas grandes cidades com a utilização das motocicletas elétricas, motonetas elétricas também, tá? Que circulam pelas calçadas, que circulam pelas ciclofaixas, e aí é comum acidentes com pedestres e com ciclistas ocorram, tá? Isso precisa aí ser regularizado, tá bom? E fiscalizado, principalmente porque a regularização está aqui no nosso CTB, por exemplo. Atenção! Os equipamentos obrigatórios para bicicletas estão previstos no artigo 105 do CTB e na resolução 4698 do CONTRAN, conforme descrito abaixo, tá? Estabelece equipamentos de segurança obrigatórios para bicicleta. Equipamento de segurança obrigatório para bicicleta. Artigo 1º. As bicicletas com aro superior a 20 deverão ser dotadas dos seguintes equipamentos obrigatórios: espelho retrovisor do lado esquerdo, acoplado ao guidão, sem haste de sustentação. 2. Campainha, entendido como tal dispositivo sonoro, mecânico, eletromecânico, elétrico ou pneumático capaz de identificar uma bicicleta em movimento. 3. Sinalização noturna, composta por retroreflectores com alcance mínimo de visibilidade de 30 metros, com a parte prismática protegida contra a ação de intempéries nos seguintes locais: A. Na dianteira, nas cores branca e amarela. B. Na traseira, na cor vermelha. E C. Nas laterais e nos pedais de qualquer cor. Artigo 2º. Estão dispensadas do espelho retrovisor
e da campainha, as bicicletas destinadas à prática de esportes, quando em competição, tá? Cuidado. Dos seguintes tipos: mountain bike. 2, downhill. 3, freestyle. 4, competição olímpica e pan-americana. 5, competição em avenida, estrada e velódromo. 6, outros. Atenção, vale ressaltar que as infrações específicas relativas a bicicletas estão previstas no artigo 255 do CTB. Infração para quem anda de bicicleta, tá? Sim, isso existe, ok? 67. As provas ou competições desportivas, inclusive ensaios em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e dependerão de 1. Autorização expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas. 2. Só um minutinho, pessoal. Feito. Calção ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. 3. Contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros. 4. Prévio recolhimento do valor correspondente aos custos operacionais em que o órgão ou entidade permissionária incorrerá. Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via arbitrará os valores mínimos de calção ou fiança e do contrato de seguro. Atenção! As infrações específicas relativas à competição não autorizada na via estão previstas no artigo 174 e 175 do CTB, podendo ainda caracterizar crime de trânsito previsto no artigo 308 do CTB. Artigo 67-A. O disposto neste capítulo aplica-se aos motoristas profissionais. 1. De transporte rodoviário coletivo de passageiros. 2. De transporte rodoviário de cargas. Artigo 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. Parágrafo 1º. Serão observados 30 minutos para descanso dentro de cada 6 horas. Para a condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado seu fracionamento e do tempo de direção desde que não ultrapassado as 5 horas e meia contínuas no exercício da condução. Parágrafo 1º-A. Serão observados 30 minutos para descanso a cada 4 horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado seu fracionamento e o do tempo de direção. Parágrafo 2º. Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não haja comprometimento da segurança rodoviária. Parágrafo 3º. O condutor é obrigado, dentro do período de 24 horas, a observar o mínimo de 11 horas de descanso que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no parágrafo 1º, observados no primeiro período, 8 horas ininterruptas de descanso. Parágrafo 4º. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Parágrafo 5º. Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, ou com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o destino. Parágrafo 6º. O condutor somente iniciará uma viagem
após o cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido no caput sem a observância do disposto no parágrafo 6º. Artigo 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o tempo de condução estipulado no 67-C, com vistas à sua estrita observância. Parágrafo 1º. A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no 67-C sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas neste artigo. Parágrafo 2º. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, ou por meio de anotações em diário de bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo, conforme norma do CONTRAN. Parágrafo 3º. O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma independente de qualquer interferência do condutor quanto aos dados registrados, para evitar que seja fraudado, ou alterado. Parágrafo 4º. A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são de responsabilidade do condutor. Atenção! As infrações específicas relativas a motocicletas, às motonetas e aos ciclomotores estão previstas no artigo 230, inciso 23 do CTB, descritas abaixo. 230, conduzir veículo. 23. Em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. A gente falou sobre as regras ali. Agora a gente vai falar o que acontece de penalidade quando elas não são respeitadas, tá? Nesse aqui, infração média, penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. Parágrafo 1º. Se o condutor cometeu infração igual nos 12 últimos meses, será convertida automaticamente a penalidade disposta no inciso 23 em infração grave. Por quê? Porque aqui a infração é média, mas se antes dos 12 meses ele cometeu novamente, não vai ser mais média, vai ser convertida em grave, tá bom? Parágrafo 2º. Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito judicial ou administrativo de multa. Agora vamos resolver questões sobre o que a gente viu até aqui, ok? Primeira questão. Em determinada via urbana, existe faixa de pedestres devidamente sinalizada e aproximadamente 40 metros do local onde o pedestre decidiu atravessar a pista de rolamento. Apesar da existência de faixa, o pedestre opta por atravessar fora da faixa, alegando naquele momento que não havia fluxo intenso de veículos. Com base no artigo 51 do CTB, analisa as afirmativas. 1. O pedestre deve utilizar a faixa ou passagem a ele destinada, quando existente. 2. A existência de risco imediato afasta o dever legal de utilização da faixa. 3. A conduta do pedestre pode caracterizar infração às normas gerais de circulação. E aí? Qual você marcaria como correta? O que você julga aí como correto? Bem, lembrando, ele tem uma situação aqui, tá? Do pedestre, ok? E tem aqui o artigo 51 do CTB como referência, tá? Você pausa, você lê, você responde, ok? Gabarito letra C. A banca está cobrando aí o dever objetivo do pedestre, não a avaliação subjetiva do risco, tá bom? O artigo 51 impõe a utilização da faixa sempre que existir faixa. E a afirmativa 2 é falsa.
ok? Segunda questão. Durante travessia em faixa de pedestre não semaforizada, um condutor mantém sua velocidade sob o argumento de que o pedestre ainda não havia iniciado a travessia completa da pista. Considerando o 5.2 do CTB, a conduta do condutor é... Então, vamos lá. Durante a travessia em faixa de pedestre, sem semáforo, um condutor de um veículo, seja uma moto, seja um carro, o que seja, sob o argumento de que o pedestre ainda não havia iniciado a travessia completa da pista, tá? Mas o pedestre estava lá. E aí? Letra A. Correta a conduta dele, pois a prioridade, qual prioridade? Do pedestre em relação ao condutor, só surge quando o pedestre atinge o centro da via, o centro da faixa, o meio da rua. B. Correta, pois a preferência é do veículo em vias urbanas. C. Incorreta, pois o pedestre que se encontra na faixa tem prioridade de passagem, ainda que ele não esteja na metade, no final, ok? Pisou na faixa ali, tá? Ele tem prioridade, todo mundo tem que parar. Será que é isso que é o certo? Letra D, incorreta, apenas se o pedestre for idoso ou a pessoa com deficiência. Letra E, correta, desde que respeitada a velocidade da via. E aí? A atitude do condutor de manter a velocidade, sob o argumento de que o pedestre não havia iniciado a travessia completa da pista. O que está certo aí? A, B, C, D ou E? Gabarito C. O artigo 5.2, inclusive, é clássico em prova, tá? Pedestre na faixa, pisou na faixa, ele tem prioridade, ainda que a travessia não esteja completa. A banca explora a falsa ideia de travessia parcial, ok? Terceira questão. Um pedestre, ao atravessar via urbana de intenso fluxo, ignora a existência da passarela próxima e atravessa diretamente na pista, alegando maior rapidez. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, essa conduta do pedestre, letra A, é permitida, pois a passarela não é de uso obrigatório. B, é permitida desde que o pedestre atravesse com rapidez. Letra C, é vedada apenas em rodovias. Letra D, é vedada, pois o pedestre deve utilizar passarela ou passagem subterrânea quando existente. E letra E é permitida se não houver fiscalização. Ok? E aí? A, B, C, D ou E? Gabarito letra D. O artigo 5.3 impõe dever específico. Existindo passarela ou passagem subterrânea, o pedestre deve utilizá-la, ok? As bancas, em especial aqui, no nosso caso, a FCC, gosta dessa cobrança objetiva. O que é a cobrança objetiva? Literalidade do 5.3, tá? Quarta questão. Em rodovia sem acostamento, pedestres e ciclistas transitam pela pista de rolamento. Sobre essa situação, analise. Afirmativa 1. Pedestres devem circular pelo bordo da pista, em sentido contrário ao fluxo dos veículos. 2. Ciclistas devem circular no mesmo sentido do fluxo dos veículos. 3. Ambos possuem prioridade absoluta sobre os veículos automotores. E aí? Apenas um e dois, apenas dois, 1, 2 e 3, ou apenas a terceira afirmativa? Leia, releia, julgue e marque. Ok? Gabarito letra B. Os artigos 5.4 e 5.5, o pedestre, sentido contrário, ciclista, mesmo sentido. A prioridade não é absoluta, mas relativa à segurança. Ok? Tá bom? Então, apenas o que está em 1 e 2 está certo. 3 está errado. Tá? Quinta questão. Em via urbana sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, um ciclista trafega pelo centro da faixa de rolamento, dificultando a passagem dos veículos. E aí? O ciclista está ali no meio da rua, tá? E agora? Segundo o CTB, o que o ciclista deveria fazer? Letra A. Circular pelo centro da via, pois tem prioridade. B. Circular apenas por calçadas. C. Circular pelo bordo da pista, no mesmo sentido da circulação regulamentado para a via. D. Circular em sentido contrário ao fluxo. Letra E.
circular apenas em áreas rurais. E aí? A, B, C, D ou E? Gabarito letra C. Artigo 58. É altíssima incidência em prova, tá? Ciclista sem infraestrutura própria, como no exemplo, tem que circular pelo bordo da pista e no mesmo sentido da via, tá? Qual vai ser a exceção a isso aqui? Que não é o nosso caso da atividade, da questão, mas se tem uma ciclofaixa bem definida, sinalizada e de mão dupla. Mesmo que a via tenha um único sentido, a ciclofaixa pode, se for regulamentada assim, ter sentido duplo, tá bom? Na ciclofaixa. Sexta questão. Durante a fiscalização em via urbana sem semáforo, observa-se que o pedestre inicia a travessia na faixa, enquanto o condutor mantém sua velocidade, argumentando que o pedestre ainda não havia alcançado o centro da pista. Bom, essa aí a gente já resolveu, não é mesmo, pessoal? Tá? A prioridade é sempre do pedestre. Lembre que em aulas anteriores a gente já definiu isso da seguinte maneira: o maior cuida do menor, tá? Então, o motorista cuida do ciclista, cuida do pedestre, o motoqueiro cuida do pedestre, cuida do ciclista, o ciclista cuida do pedestre, o ônibus cuida dos carros menores, ou seja, o maior cuida do menor. Gabarito letra B. Prioridade nasce com a presença do pedestre na faixa. Ele pisou na faixa, todo o trânsito para que ele realize a sua travessia com segurança. Gente, TB, tá? Código de Trânsito Brasileiro é igual a segurança, tá? Segurança, tá bom? Sétima questão. Em via urbana de grande circulação, há passarela destinada à travessia de pedestres. Ainda assim, diversos pedestres atravessam diretamente a pista por ser um trajeto mais curto. Considerando o artigo 53 do CTB, analise. 1. A utilização da passarela é obrigatória quando a passarela existir, quando existente. 2. A travessia direta da pista configura a conduta irregular do pedestre. 3. A obrigação do uso da passarela restringe-se às rodovias. E aí? Apenas a 1 está certo, 1 e 2, 2 e 3, ou todas estão corretas? Gabarito letra B. A banca cobra a imperatividade da passarela, não a conveniência do pedestre. E a 3 é falsa, aplica-se também em vias urbanas, tá bom? 1 e 2 está certo. A utilização da passarela é obrigatória quando ela existir, e a travessia direta da pista configura a conduta irregular do pedestre, tá? A terceira aqui não existe, tá? Não está ali no 5.3 do CTB, conforme cobra a questão. Oitava questão. Em rodovia sem acostamento, observa-se a circulação simultânea, ao mesmo tempo, de pedestres e ciclistas pela pista de rolamento. Olha o caos. Tá? Eu tenho uma rodovia que não tem acostamento. E ali eu tenho caminhões, carros, motos, ciclistas e pedestres. Tá bom? Vamos lá. À luz do CTB. O pedestre deve circular pelo bordo da pista em sentido contrário ao fluxo de veículos. 2. O ciclista deve circular pelo bordo da pista no mesmo sentido de circulação dos veículos. 3. Ambos possuem prioridade absoluta sobre os veículos automotores. E aí? O que está certo e o que está errado? Tá bom? Apenas 1, apenas 2, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3, ou todas estão certas? Gabarito letra C. Os artigos 5.4 e 5.5 são cobrados em conjunto. A banca explora muito a diferença de sentido de circulação entre pedestres e ciclistas. A 3 exagera o conceito de prioridade. Aqui a letra C. Apenas 1 e 2 estão certos. O pedestre deve circular pelo bordo da pista em sentido contrário ao fluxo de veículos, para não ir de encontro, ou melhor, para observar os veículos, a movimentação dos veículos, tá? O pedestre está andando no mesmo sentido da via, ele não está vendo o sentido que os carros estão vindo, tá? Então, ele tem que olhar para os motoristas, assim como os motoristas vão olhar para eles, e aí eles vão se ajustar para não ocorrer nenhum acidente, tá bom?
E a 2, o ciclista deve circular no mesmo sentido da via, porque aí entende-se que a bicicleta é um veículo que está ali dentro daquela via, tá? Nona questão. Em via urbana sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, um ciclista trafega pelo centro da faixa, alegando que assim se torna mais visível aos condutores, ok? Ele está ali no centro da faixa, está no meio da rua, pelo amor de Deus, ok? Com base no artigo 58 do CTB, analise. 1. Na ausência de infraestrutura própria, o ciclista deve circular pelo bordo da pista. 2. O ciclista deve circular no mesmo sentido regulamentado para os veículos. 3. O ciclista pode ocupar qualquer posição da pista por ser usuário vulnerável. E aí, o que é que está certo? 1, 2, 1 e 2, 2 e 3 ou todas? Gabarito, letra C. A banca cobra o local correto de circulação do ciclista e não um discurso genérico de vulnerabilidade. E a 3 é falsa, tá? 10ª questão. Olha o tamanho dessa questão. Olha a densidade aí de texto e como ela cobra sua atenção, tá, pessoal? Isso é típico aí das bancas mais comuns em concurso público, tá bom? Vamos lá. Molhar a garganta aqui que vai secar nessa leitura. Durante a fiscalização em via urbana, um agente de trânsito autua um condutor de um veículo de transporte individual de passageiros por trafegar sem o uso do cinto de segurança. O condutor, em sua defesa administrativa, alega que por estar exercendo atividade profissional e realizando paradas frequentes para embarque e desembarque de passageiros, estaria dispensado do uso do equipamento. À luz do 65 do CTB, analise afirmativas a seguir. Olha essa lorota que esse motorista profissional aplicou aí no seu recurso administrativo. Mas vamos lá. 1. O uso do cinto de segurança é obrigatório para condutor e para passageiros em todas as vias do território nacional, salvo exceções previstas em regulamento. 2. A simples condição de exercício de atividade profissional de transporte de passageiros afasta, por si só, a obrigatoriedade do uso do cinto. O 2 está confirmando com a ligação do motorista. Terceira afirmativa. Eventuais exceções à obrigatoriedade do uso do cinto de segurança dependem de previsão expressa em regulamentação específica. E quarta afirmativa. A inexistência de regulamentação que preveja a exceção mantém a obrigatoriedade do uso do cinto, ainda que o condutor realize paradas frequentes. E aí, pessoal? Risca o que está errado, marca o que está certo, analisa as afirmativas e marque. Você vai marcar, após a sua leitura, corretamente o que está na letra em A, B, C, D ou B. Você vai marcar o que está na letra C, ok? O artigo 65 do CTB estabelece como regra geral a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança pelo condutor, pelos passageiros, em todas as vias do território nacional, admitidas exceções apenas quando expressamente previstas em regulamento. A primeira afirmativa está correta, reproduz fielmente o comando legal. 2 está incorreta, atividade profissional por si só não afasta a obrigatoriedade do uso do cinto, lá está dizendo que afasta. 3 correta. As exceções dependem de previsão regulamentar expressa, não de interpretação extensiva. E 4 também está correto. Na ausência de regulamentação específica, prevalece a regra geral de obrigatoriedade, ainda que haja paradas frequentes. Excelente questão, excelente revisão para a tua prova. Vimos muitas regras de trânsito, muitos artigos, muitas resoluções do CONTRAN. Lembrando que a gente dialogou bastante com o artigo daquele momento, com o artigo passado, com o artigo para frente, com resoluções do CONTRAN, tá? Para que você entenda aí o máximo possível da tua prova, e depois resolvemos 10 questões a respeito do que vimos hoje, tá bom? Com isso, me despeço dessa aula de vocês hoje, professor Raul Alves, esse aqui é o nosso WhatsApp.
Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco, tá bom? Se você tem interesse em cursos específicos para leis, constitucional, administrativo, leis específicas como essa, LGPD também estou preparando um material muito legal, e informática para concurso também. A gente estuda, dá aula para você, somos especialistas nas áreas, tá? Sou advogado também e professor aqui para te ajudar com um pouco do que eu sei nessa jornada tão braba em rumo à sua posse, ok? É o nosso objetivo fazer prova, cumprir o requisito do edital, ser aprovado e tomar posse. Um abraço. Até a próxima aula. Foi um prazer estar com você aqui. Valeu!